Fala galera, seja bem-vindo a mais um Coletivo Talk, nosso podcast aqui do Coletivo Urbano. A gente segue aqui conversando sobre assuntos da vida do cotidiano, sobre a vida do universitário e também sobre como é a realidade pós-faculdade. E hoje nós temos a alegria de receber aqui a Alessa para nós conversarmos um pouquinho sobre marketing. Alessa, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco sobre quem é você para a galera te conhecer melhor. Meu nome é Alessa, eu tenho 21 anos, eu sou casada com o Felipe e desde os meus 16 anos eu já estou mais ou menos nessa área de marketing, de foto, de tudo nessa área de audiovisual. Então, assim, foram 21 menos 15, 16... Eu perdi aqui, são quantos anos? 6. 6 anos, então, que eu tô dentro dessa área. Sempre gostei muito de estudar sobre marketing. Apesar de que no início eu trabalhava muito com fotografia de família. Então, por muitos anos, 4 anos eu segui nessa área e foram anos assim de muito aprendizado também de marketing, porque era um assunto que eu gostava muito de estudar e que, apesar de eu não gostar tanto de fazer a parte técnica, de fazer post e de pensar nisso e pensar ideias de conteúdo, eu gostava mais da parte criativa, né, de fotografia. Eu era, modéstia à parte, boa nisso, assim. Então, as pessoas sempre, os colegas, né, de fotografia me perguntavam como que eu fazia e tudo mais. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei de estudar e fazia bem. E aí, chegou no final, assim, dessa parte ali do estúdio, que eu fiquei ali 4 anos. Ano passado eu resolvi dar uma pausa e aí eu fui trabalhar em um lugar, uma fábrica de roupas infantis a Precoce. E lá eu entrei no marketing. E aí lá eu conheci um outro universo assim de marketing muito diferente do que eu estava acostumada ali. Então foram 2 experiências diferentes que hoje eu resolvi seguir só nessa área de marketing. E lá nessa fábrica, como era fábrica de roupa, a gente estava muito imersa ali no universo da moda, então era muito legal também porque é uma coisa que não muitas pessoas sabem, mas eu também sou estudante de moda. E eu faço faculdade de design de moda, é uma coisa que eu gosto também, mas isso é um outro caminho da arte, né? Mas lá, então, eu tive um grande aprendizado, assim, de moda, de marketing, de comunicação. Então, lá eu desenvolvi muito isso também. E aí eu decidi sair. Na verdade, enquanto eu estava lá na fábrica, eu comecei a ajudar uma amiga. E foi aí que começou esse novo projeto que eu iniciei há um tempinho. Eu comecei a ajudar uma amiga minha que sempre falava comigo que tinha dificuldade de criar conteúdo e que ela não conseguia vender e tudo mais. Não conseguia falar pra câmera com as clientes, não aparecia no Instagram, não conseguia fazer nada. E eu já tinha um pouco de facilidade com isso, então eu resolvi pegar ali o Instagram dela do zero pra gente começar a construir, assim, essa identidade nova dela. Ela mudou tudo, ela fez um rebranding lá, a gente mudou tudo. E foi muito bom, assim, eu pegar esse caso para acompanhar, que foi ali que eu vi que eu tinha muita... como é que é a palavra? Vocação, inclinação? Eu acho que pode ser vocação. Tá. Eu acho que pode ser vocação. Que eu tinha vocação para essa área de marketing, mas eu não queria um marketing tradicional. Sempre que eu ouvia falar sobre marketing, eu já tinha uma noção de conceitos assim, mas não todas as coisas faziam muito sentido para mim. E aí eu decidi trabalhar com isso. E quando eu falei, eu pensei assim, eu quero ser diferente nessa área. E juntar com aquilo que eu acreditava, eu numa roda de conversas com umas amigas um dia aqui na igreja, uma delas, que não é essa que eu... Vocês veem toda a história aqui. Que não é essa que eu ajudo. Uma outra amiga nossa, que ela nem empreende, nem nada, ela é leiga nesse assunto. Então, ela me falou assim que ela achava que marketing era mais manipulação do que ajuda mesmo para o cliente em si.
Ela demonstrou esse ponto de vista para mim. E eu fiquei pensando assim depois, sabe? Como que as pessoas às vezes têm uma noção muito distorcida do que é marketing, de tanto que o marketing foi corrompido assim com o pecado, sabe? E aí eu quis juntar esse meu ponto de vista, o que eu acreditava, com toda essa situação e quis focar nessa área de marketing limpo. E até hoje eu estou aí estudando e, obviamente, quando a gente fala de marketing limpo, não quer dizer ignorar todas as estratégias que existem, mas dá para fazer de uma forma cristã e ética e boa, pensando no bem do outro, do cliente. Eu sempre, aliás, desde que eu assisti não, é um audiobook, é tipo, Uhum. É um livro em áudio. é um livro em áudio, que chama Chamados para Criar. Todo mundo que for da área de criação, de arte, deveria ouvir esse áudio ou ler esse livro, ele é muito bom. E lá fala assim que o empreendedor é aquele que cria algo novo para o bem do outro. Então, eu queria que as pessoas tivessem uma noção de marketing, como criar coisas boas, divulgar isso de uma forma boa para o bem do cliente, para o bem da audiência, para o bem das pessoas que acompanham aquele produtor ali. Então, é isso. Toda essa jornada, assim, tive dois momentos que eu fiz coisas muito diferentes, mas ao mesmo tempo ligadas pela área de comunicação, mas que eu pude perceber que agora existe como é que é a palavra? Essa vocação, de novo, essa vocação para essa nova área, e tá sendo muito bom. Não, excelente, excelente. Baita apresentação. Completa. E você citou aí sobre a questão de estratégias, né? Que o marketing limpo ele não despreza todas as estratégias, mas ele, em alguma medida, se vale daquilo que é bom dentro daquilo que é coerente com o que você acredita, com o que você crê. E quais seriam, na sua visão, as estratégias que elas não são coerentes com o pensamento cristão, que você olha e fala assim, isso aqui não é adequado para ser aplicado dentro daquilo que eu acredito no meu trabalho, na minha visão de mundo? O que você acha que é o ponto mais dissonante, sabe? Que é mais estranho para você falar assim, puxa vida, alguém que tem a mesma fé que eu não deveria se valer desse tipo de estratégia na hora de empreender nessa área? Certo. Existem, sim, várias formas de você fazer isso, mas não entrando em detalhes específicos, eu posso citar um exemplo depois, mas uma coisa que me ajudou muito a diferenciar isso é que existe uma diferença entre manipulação e persuasão. Então, quando você quer vender alguma coisa, quando você acredita muito que seu produto é bom ou que o seu serviço é bom para aquela pessoa, você está identificando que ela tem um problema, que tem solução, às vezes ela não sabe disso, e que você pode ajudar de alguma forma. Então, você vai persuadir ela a entender que ela tem um problema, que ela precisa de você, que existe uma solução para ela, e aí você vai pensar naquele conceito que eu falei de empreendedorismo e vai pensar no bem dela. Então, você vai apresentar para ela, você pode pensar em estratégias práticas mesmo de marketing. Eu não sei se eu devo entrar em detalhes. Fica à vontade. Você Enfim, está livre para de uma falar da forma maneira que você geral, quiser. de uma forma geral, você pode apresentar para ela o que ela deveria fazer e tudo mais, como que ela está errando nisso. Por exemplo, uma área de saúde. Às vezes existe um tratamento, você que é médico, por exemplo, existe um tratamento muito bom para ela, ela não sabe que esse tipo de problema dela tem uma solução e você sabe que é o melhor para ela do mercado, ela tem esse problema. Então não tem problema nenhum você fazer um marketing estratégico para isso. Agora, tem a diferença da manipulação, que é quando a pessoa, ela até pode ter algum problema, mas às vezes não é esse produto que vai, ou esse serviço que vai ser o ideal para ela. Às vezes não naquele momento, às vezes não aquele determinado produto ou serviço. Então, você quer ganhar dinheiro
com o seu trabalho, ok. Mas você acaba tentando empurrar para a pessoa alguma coisa que não faz sentido para ela, sabe? Você manipula a situação para ela acreditar que aquilo vai resolver o problema dela e você sabe que não. E isso, eu acredito assim que é uma tentação para quem é da área de direito e medicina, por exemplo. Porque você passa ali 6, 5 anos, eu peguei esses exemplos que são os mais longos que eu conheço, né, de faculdade. Você fica muito tempo estudando, faz a sua graduação depois, sua pós-graduação, faz o seu mestrado, doutorado, enfim. Você passa muito tempo se preparando para na hora de vender, na hora de você mostrar para as pessoas aquilo que você faz, às vezes você é muito iniciante, às vezes você ainda não tem uma cartela de clientes, então você acaba sendo tentado a empurrar para a pessoa, às vezes, uma coisa que não é para ela. E isso é uma das formas de fazer um marketing que não é limpo, que não é certo. Eu não acho certo você fazer isso. E assim, igual eu falei, tem várias formas de fazer isso, mas a gente não precisa seguir nessa linha, sabe? Primeiro que se você for cristão, você pode acreditar, você deve acreditar que Deus, ele te colocou na área que você tá ali por um motivo, você tem uma vocação para isso, ele cuida de você em todo momento, então os clientes que você vai ter ou não é a estratégia que você usou, não é o marketing que você fez, é independente disso. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte e tudo mais, mas esse desespero, muitas vezes, ele não ajuda pra gente, como cristão, enxergar o marketing de uma forma certa. Enquanto você está falando aí, eu não sei se isso se aplica ao que você está falando, mas eu tenho a sensação, vendo alguns comerciais ou propagandas na internet, né, do celular que hoje escuta tudo que a gente fala e joga na nossa cara, mas é quase que apelando para a necessidade de eu ter, de fato, de adquirir alguma coisa que em muitos casos é fútil. Por exemplo, o meu celular já não está dos melhores, mas ele aguenta ainda. Mas o tempo todo, quando eu vou olhar para propagandas, o que elas me vendem é quase que, se eu não tiver o celular do ano, aquele último modelo, é como se a minha vida fosse virar um desastre dali para frente. E isso tem muito mais a ver com a manipulação, então, do que a persuasão, né? Com certeza. A persuasão, pelo que eu entendi, ela tem muito mais a ver com entender a minha necessidade, me convencer de que o produto que você tem me atende, enquanto a manipulação não tá nem aí pro que eu preciso, simplesmente quer empurrar o produto e, ó, é isso aqui e acabou. A persuasão tem a ver com o que a pessoa precisa. A manipulação tem a ver com você atender a sua necessidade e não olhar para o outro. Então, é bem nítido isso, tipo, todo mundo percebe, e aí é que entra, muitas vezes, o conceito errado de marketing na cabeça das pessoas. Porque é tão apelativo, é tão absurdo, muitas propagandas e tudo mais, que se você realmente não tiver uma noção disso, você acaba comprando coisas que você realmente não precisa. E aí que entra um grande problema do marketing que não é limpo, é reforçar a ideia de um consumismo, assim, que não... Como é que eu falo? Ele explora a idolatria das pessoas, Exatamente. né? Você pega o ponto fraco e explora. Interessante. E no seu caso, como é que você consegue ser persuasiva sem ser manipuladora? No caso de você que trabalha nessa área, igual com essa amiga sua que você pontuou aí, como é que você faz para que você consiga ser persuasiva ao expor o produto dela, o que ela faz, o trabalho dela para as pessoas, sem ser manipulativa? Ou, resumindo a pergunta, como é que você consegue ser limpa ao fazer o seu marketing? Eu vou usar esse exemplo dela, que eu acho que tem uma coisa que é muito geral também. Ela é design em sobrancelha. Então, assim, a gente que é mulher, a gente tem a necessidade de fazer a sobrancelha com frequência, assim. Eu faço a cada 20 dias, que a minha cresce muito, muito rápido. Eu sou uma cliente dela, mesmo se eu não fosse amiga dela, e eu preciso ir lá. Ela não precisa ficar me empurrando o produto dela, porque eu já sou cliente. Mas alguém que chegou lá no Instagram dela e entrou em contato e tudo mais. O que é que muitas vezes pode acontecer? Isso em todos os profissionais que têm agenda, por exemplo. Isso é muito comum. A pessoa ali no desespero de vender ou de tentar preencher a agenda ou de
forçar, às vezes, uma venda que não precisa. Às vezes ela precisa de outro procedimento, não é aquele específico. Ela vai lá nos stories dela e posta assim que a agenda tá lotada e que só tem mais esse horário, corre aqui, senão você vai perder, e aquela forçação de barra. E muita gente acha que não tem problema. Eu acho que você tá despertando na pessoa uma ansiedade que não precisa. Se a sua agenda tá livre, você não precisa ir lá no seu Instagram e falar assim, ai gente, a minha agenda tá super livre, se você quiser, você pode marcar qualquer horário. Que eu não acho que também é sábio. Tipo, você não vai persuadir da forma certa. Você poderia usar outras estratégias para você vender, e isso não tem problema nenhum. Mas você pode usar outras formas. Você pode começar, por exemplo, agora dando um exemplo prático de marketing mesmo. Você pode começar ali persuadindo, falando da necessidade ou de algumas... criar ali um storytelling legal e desenvolver ali uma narrativa para a pessoa entender o problema dela, saber se aquilo é para ela mesma. Aí no final você pode colocar, olha, hoje nós temos tal horário, tem esse aqui também. Dá umas 3 opções e pede a pessoa para entrar em contato, sabe? Não precisa ser invasivo, sabe? Não precisa ser uma coisa muito... que gera muita ansiedade na pessoa. Eu não sei se... no meu caso não, mas eu sei que tem gente assim que é um gatilho, sabe? Quando vê que tá acabando as vagas sei lá, de determinado curso ou de algum produto, você vê lá no carrinho, às vezes embaixo. Restam apenas 3 unidades. Às vezes o estoque tá cheio. Aí a pessoa lá no desespero, para não perder, né, ela acaba comprando. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu vi isso esses dias. Eu tava de olho numa mentoria que eu queria fazer. Eu até entrei para ela no último lançamento, né? Que tem muitos lançamentos para mentoria. Aí eu entrei na parte do carrinho e eu não ia comprar naquele dia. Eu sei que ia durar, tipo assim, uma semana o carrinho ia estar aberto. Eu entrei lá, aí sempre tem essa promessa, assim, no final, que se você entrar nas primeiras horas, você ganha esse bônus, isso e aquilo. Aí eu falei, nossa, esse bônus é muito bom pra mim, porque era tipo assim, umas aulas extras, um negócio que complementa, assim, ia ser bem legal. Aí eu falei, tá, mas infelizmente hoje eu não vou poder entrar. Aí, beleza, passou uns 2 dias, eu entrei lá de novo, e aí sabe aquele númerozinho que fica em cima de contagem regressiva? Compre até tanto tempo e fica lá rodando a contagem regressiva, e ganhe isso. Aí eu entrei no outro, depois de 2 dias, e tava lá de novo. Então, assim... foi muito descarado isso, porque não acaba tempo nenhum, você vai ganhar a coisa do mesmo jeito, mas eles vendem assim, como se fosse a última coisa do mundo. Você precisa comprar agora, senão você vai perder. E assim, tudo bem que pra mim ia ser legal, mas não era o fim do mundo se eu não recebesse esse bônus, sabe? Aí, isso é uma coisa assim, muito comum mesmo, e a gente acaba caindo às vezes, sabe? Alguém que não tem uma noção de que isso é uma fraude. Eu passei por isso esses dias com o seguro do carro. É Eu tava mesmo? cotando alguns seguros, aí uma seguradora falou, ó, se você fechar comigo hoje, eu consigo fazer esse preço e te dou essa vantagem, só isso. Só que eu tava cotando preço, não ia fechar com a primeira seguradora. Eu demorei uns 15 dias para fechar, e 15 dias depois a promoção ainda tava lá, do mesmo jeito. Eu, não, Sim. tem isso e isso. E aí depois, assim, já fechei o seguro, enfim, já tem uns 2 meses isso, e na página dessa seguradora, estão lá os mesmos benefícios. Então, assim, Sim. não era urgente, eu não precisava ter fechado naquele dia. Mas, às vezes, correria esse risco, né? E é curioso, porque isso realmente desperta essa ansiedade, né? Esse sentimento de eu preciso fazer isso agora. Sim. Aí, às vezes, a pessoa vai se endividar, porque, às vezes, não é o momento ali, ela não tem recurso para aquilo, mas vai correr Então vai viver ansiosa por vários dias. Exatamente, exatamente. Não, interessante pensar, né, nessa forma, porque muitas vezes essa visão não é trazida às pessoas, né? Às Sim. vezes a gente pensa só na estratégia do marketing em si, do que dá certo, a gente é muito pragmático e não pensa nesse aspecto, eu diria moral por um certo lado, mas de cosmovisão mesmo, né? Sim. Como a gente vive, a gente está falando de um ambiente cristão, não é nem só por causa da moralidade, mas por causa de servir a Deus com aquilo que eu faço e entender que, puxa vida, eu não posso desonrar a Deus prejudicando o meu próximo, né? Eu tenho uma responsabilidade com ele. A gente não pensa que a estratégia deu certo porque o nosso cliente ficou satisfeito. A gente pensa que deu certo porque você vendeu. E aí, quanto mais você vende, nossa, essa estratégia aqui é maravilhosa. Mas
foge completamente daquilo que a gente devia acreditar, sabe? Sobre Aham. empreender pelo bem do outro. E engraçado, porque a sua área, querendo ou não, ela mexe com todas as outras áreas, né? Porque o marketing Sim, ele é para tudo. E tem isso no meio pastoral. Parece que não, mas é tem. mesmo? Nossa, tá doido, é engraçado demais. É muito comum você ver as pessoas apelando, por exemplo, para a necessidade do tipo assim, ó, vem cá, vem aqui na minha igreja, e se você vier hoje vai ter um culto de libertação aqui e tal, Uhum, e se você não vier, você vai perder a última oportunidade. sim, Tem esse tipo de coisa também, curiosamente. nem sabia. Pois é, não era para ter, mas tem. É, E assim, Alessa, para a gente poder caminhar para encerrar nossa conversa, na verdade daria para a gente ficar aqui horas sim. conversando sobre isso, mas se você tivesse que dar um conselho para alguém, ou alguém que pensa em começar nessa área, alguém que ainda não começou, ou alguém que às vezes já é da área do marketing e que está vivendo esse dilema às vezes, sabe? Pode ser que a pessoa nunca tenha estudado sobre marketing limpo e ela está vivendo ali dessas estratégias mais comuns e se sentindo incomodada, querendo parar com algumas práticas que sabe que não são legais, que são imorais e coisas do tipo. Que tipo de conselho você daria para essas pessoas? Eu acho que no contexto dos universitários, por exemplo, que eu acho que é a maioria, né, que assiste a gente, vai chegar um momento que você vai precisar do marketing. Se é que você já não faz isso na faculdade, eu acho que isso é muito benéfico. Obviamente, você não pode vender o seu trabalho, porque você ainda é um estudante, mas começar ali a mostrar a sua rotina, já começar a apontar ali para as pessoas o que você está pensando, como são as suas ideias, isso já é muito legal. E quando você formar e decidir entrar ali no seu mercado, toma muito cuidado com a forma como você vai se vender, entre aspas, né? Como que você vai se colocar no mercado, um posicionamento que faça sentido se você é cristão, que busque essa forma limpa de trabalhar com o marketing, que você pense no bem do seu cliente e não no seu faturamento. Eu acho que também é muito interessante, sempre que você se deparar com uma estratégia ou com algum. Para quem não é da área, tem muito assim aqueles vídeos que fala, faz isso no seu Instagram hoje para fechar tantos clientes. Pelo menos eu já recebi vários. Então, muito cuidado, analisa bem se isso realmente faz sentido para o que você pensa, para o que você acredita. E parece que não, mas no marketing é muito interessante você levantar bandeiras. Então, assim, você não precisa vender para todo mundo, você precisa vender para quem é o seu público. Se você acredita em certas coisas que talvez não sejam tão comuns na sua área, não tenha medo de falar sobre isso. Na minha área, por exemplo, de marketing, é muito difícil alguém falar sobre estratégias honestas e que vai para esse lado de um marketing limpo. É muito difícil. Até hoje eu não encontrei ninguém, para falar a verdade. Então, assim, isso vai atrair para mim um público que eu quero, de pessoas que vão ter essa mesma cosmovisão comigo, e que a gente vai se entender legal. Então, se você acredita em coisas que vão ser benéficas para o seu cliente, que você crê de verdade que é bom, que você sabe que isso é bom para as pessoas, não tenha medo de falar sobre isso e de levantar a bandeira e de não arredar o pé, assim, sabe? Você vê que por causa disso não vai dar certo. É igual o que eu falei antes. Mesmo que você faça a estratégia mais maravilhosa do mundo, pode ser que dê errado. E, na verdade, não deu errado porque você não fez certo, ou porque, sei lá, o seu vídeo poderia ser melhor, ou porque o seu Instagram tem poucos seguidores. Na verdade, você vai ter todos os clientes que Deus mandar para você. Isso é uma coisa que eu trabalho comigo, eu trabalho com quem eu ajudo no Instagram deles e nas outras redes sociais, porque a gente precisa ter o coração no lugar, sabe? Não adianta você é, ir atrás de tantas estratégias e tantas coisas para no final ser a mesma coisa, entre aspas, assim. Deus vai mandar os mesmos clientes, você fazendo ou não o que você tiver que fazer. Faça a sua parte, né, com responsabilidade, com amor ao próximo e confia no Senhor, porque Ele realmente cuida da gente, não só no sentido pessoal, mas os nossos negócios também, sabe? Não são coisas separadas. Ele tá cuidando de tudo. Então fica o coração em paz e é isso.
Isso aí, excelente. Obrigado, Alessa, pela sua participação. Ah. Para você que nos acompanhou, muito obrigado por ter assistido aqui. Se não segue a gente ainda, segue aqui embaixo, Coletivo Urbano GV. Aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta, envia isso para os seus amigos também, esse vídeo, e participe aqui conosco. Segue a gente no Instagram para ficar por dentro de toda a nossa programação. Você, calouro, fique por dentro das recepções que a gente realiza aqui também. Então nós esperamos você para o próximo episódio, inclusive aqui do Coletivo Talk. Um abraço e até a próxima. Valeu!